nome é Jean-Marc Loger, sou francês, casado com uma brasileira há 9 anos, sou diretor internacional da My Travel Cash, mas mais importante que meu nome é a oportunidade que estarei agora lhe apresentando. Preste atenção, esses 15 minutos vão mudar a sua vida. Bem-vindo na My Travel Cash. My Travel Cash é uma oportunidade de negócios na indústria do turismo criada para pessoas como você, que está à procura de uma verdadeira oportunidade com produtos e ganhos reais. Com mais de 10 anos de experiência em marketing de rede, My Travel Cash criou um plano de remuneração muito mais justo e muito mais rápido para que você chegue aos seus objetivos pessoais e financeiros. My Travel Cash iniciou na Europa do Leste e está operando a nível internacional desde novembro de 2010. Aqui você tem as informações internacionais da empresa. O CEO, Mr. Merlini, é um empresário bem-sucedido na indústria da construção civil. Por que My Travel Cash é uma empresa tão diferente das outras empresas de marketing? Com My Travel Cash, desta vez, nós não estamos mais falando de marketing de nova geração, mas de uma revolução do conceito de marketing. Claro, My Travel Cash faz parte da nova geração, já que ela utiliza a internet como suporte de desenvolvimento. Inclusive, com o website da internet que você vê agora, não existe mais fronteira. Você pode desenvolver a sua atividade online no mundo inteiro. Mas isso não é tudo. My Travel Cash revoluciona o conceito de marketing através do seu produto, do seu modelo de negócio e da sua ética, para se diferenciar das outras empresas de marketing, um produto de qualidade que existe e que está disponível no mundo inteiro. Um sistema de pagamento eficaz, bônus realizáveis e distribuídos, um plano de remuneração mais justo, muito mais rápido e sem obstáculos. A qualidade dos treinamentos que My Travel Cash lhe oferecerá, assim como a qualidade das ferramentas colocadas à sua disposição, são incomparáveis. Agora vamos ver a qualidade do produto oferecido. Quanto você pagaria por uma estada para 2 pessoas no hotel de luxo? Com My Travel Cash, você vai poder aproveitar estadas incríveis e ir no mundo inteiro em um hotel de luxo como este hotel 5 estrelas de Cancún, no México. Você tem ideia do preço de uma estada de 4 dias, 3 noites nesse tipo de hotel? R$1.300 é o preço médio de hotéis como este. Neste slide você tem 2 destinações de sonho: Hotel Long Beach no Brasil, o Hotel Phi Resort na Tailândia. Mas melhor que ver fotos, vamos ver um vídeo dos hotéis que você poderá desfrutar em suas estadas. Senhoras e senhores, abra seus olhos. My Travel Cash apresenta seu produto. Não, você não está sonhando. É bem essa qualidade que você vai encontrar. Vejamos agora em detalhes a sua estada de luxo. 4 dias, 3 noites para 2 pessoas. Hotéis 3 a 5 estrelas no mundo inteiro. Café da manhã incluído em alguns hotéis. A estada não inclui o transporte. Validade de 1 ano. Taxa não incluída. Por um preço de somente R$595. Você poderá escolher dentre de 79 países, mais de 1.300 hotéis. Aqui você pode ver alguns deles. Você escolhe qualquer destino oferecido e quando você quiser. Como você fará sua reserva? Simples e rápido. Você escolhe seu hotel, a data, My Travel Cash, verifica a disponibilidade
efetua sua reserva e lhe envia a confirmação. As taxas não são incluídas, você deverá pagar R$ 170. Eu já sei o que você deve estar pensando. E nestes hotéis mesmo que poderei efetuar minha reserva, como o Hotel Hilton, qualquer outro dos outros hotéis luxuosos que aparecem na tela. A resposta é sim. My Travel Cash com o que ele oferece. Você vai consultar nossa seleção de hotéis e se nesta lista você decidiu desfrutar dos prazeres e prestação do Hotel Hilton, é só buscar o destino da sua preferência onde o Hotel Hilton está disponível e feche sua reserva. Você acabou de constatar que My Travel Cash oferece um excelente produto. Vejamos agora a oportunidade. My Travel Cash propõe 4 formas de remunerações: um sistema de matriz, comissões, uma renda e os bônus. Plano de remuneração, sistema de matriz, como você pode constatar, é um sistema de matriz composto de 7 posições e não 15. Por quê? Porque o sistema é simplesmente 4 vezes mais rápido, quer dizer, 4 vezes mais ganhos e 4 vezes mais vencedores. Eu havia anunciado uma revolução. Aqui está. My Travel Cash não está levando você no caminho dos sonhos, tantas vezes utilizado no marketing, mas oferece um sistema real que vou lhe apresentar agora em detalhes. Todos começam no Travel Board. Realizando vendas diretas com a ajuda da sua rede, você vai chegar no topo. Seu objetivo é ciclar no Travel Board o mais rápido possível e chegar à próxima matriz que se chama Cash Board. Se você já conhece os sistemas de matriz, vai ficar surpreso com todas as diferenças positivas do sistema de matriz da nossa empresa. Começando com essa novidade: todos os membros ciclam com ou sem venda. Nos outros sistemas, os membros só ciclam realizando venda. E com isso, as matrizes estão lotadas de posições mortas e, claro, dificultando assim, de propósito, o ciclo dos que trabalham. My Travel Cash utiliza um sistema justo, sem pegadinha, sem obstáculo, realizando uma compressão de matriz onde são concentradas juntas as pessoas que trabalham e eliminando as posições mortas. Tudo isso com o único objetivo de acelerar os seus ganhos e uma grande novidade. Cashboard. Olha os ganhos. R$ 5.100 se você realizou 2 vendas antes de ciclar. E mais, a posição do top cicla com somente 16 vendas. Não 16 vendas que você deve realizar. 16 vendas globais. Você entende agora porque eu estava falando que essa matriz é 4 vezes mais rápida? Nos outros sistemas, precisa de 64 vendas para chegar no mesmo resultado. Aqui, você ganha 4 vezes mais rápido e tem 4 vezes mais membros ganhando no mesmo prazo. Você integra o Cashboard e se após somente 44 vendas, precisaria de 256 vendas nos outros sistemas de matriz. Isso é uma revolução. Você concorda? Olha com atenção os próximos slides para entender como funcionam as matrizes. Os números indicam a quantidade de vendas na rede que o membro precisa atingir para chegar ao status. Tem mais uma grande novidade oferecida aqui para My Travel Cash. Qual é? Os outros sistemas penalizam você se você não consegue equilibrar as suas pernas. Isso se chama sistema binário. E no binário, você deve ter o mesmo sucesso em cada linha. My Travel Cash não penaliza você. My Travel Cash recompensa você por ter realizado vendas, que seja você ou sua downline vendendo. É o número total de vendas que qualificará você e não o número de membros em cada perna. Isso porque My Travel Cash é uma empresa de vendas diretas e não uma empresa de recrutamento de membros. Como eu acabei de dizer, você é recompensado pelo trabalho realizado.
O residual mensal. Vejamos agora como você vai ganhar comissões. Suponhamos que você chegou ao status de vice-presidente. Você ganha 1% sobre cada venda realizada na sua rede, salvo se você for contado por um membro com status 5 estrelas. Se numa das pernas você é contado por um membro 3 estrelas, 4 estrelas ou 5 estrelas, você ganhará o residual total sendo 4 mais 3 mais 2 mais 1, 10% sobre cada venda desta perna. E imagine o quanto você pode ganhar. Desde que você atende o status de presidente, você está qualificado para ganhar o Presidential Pool. My Travel Cash divide 2% do seu faturamento mensal mundial entre todos os presidentes do mundo. Você imagina ganhar uma renda que não depende mais do seu trabalho nem do trabalho da sua rede? Bônus Presidents. Como você já viu, My Travel Cash oferece ganhos a curto prazo com um sistema de matrizes e as comissões, a prazo médio com o Presidential Pool e, enfim, a longo prazo com os bônus de presidente. Isso significa que você pode iniciar essa atividade com uma renda extra, mas também participar do plano de carreira da empresa. Os bônus. Mais uma vez, My Travel Cash recompensa seu trabalho pessoal. Você realiza vendas, você ensina os novos membros da sua equipe para eles também ter sucesso e você ganha bônus por isso. Olha o quanto essa oportunidade é eficaz. Você comprou uma entrada e agora My Travel Cash lhe oferece a passagem para que você tenha um pacote completo. Mas não é só isso. Mais você trabalha, maior será a sua recompensa. Em quanto tempo você realmente pode ganhar um carro? 15 vendas. Alguns de vocês vão realizá-las no primeiro mês, e muito, já no segundo. Os bônus não são cumuláveis. Quando você escolhe um deles, seu contador de vendas zera. Por exemplo, se você quiser um carro de um valor de 34 mil reais, você não deve pegar um bônus de 17 mil reais. Assim, só falta você realizar 5 vendas e mais, e já chegará no bônus. Esses são os seus objetivos a longo prazo. Esta casa de um valor de 340 mil reais necessita 100 vendas diretas, mas em 5 anos é totalmente realizado. E daqui a 5 anos você poderá estar com um bônus de 340 mil reais. É uma verdadeira recompensa por um excelente trabalho realizado. Gente, 5 anos é muito longo. Você irá comprar uma casa de 340 mil reais daqui a 5 anos com a sua capacidade financeira atual? Você acabou de entender a filosofia da empresa. My Travel Cash lhe oferece ganhar dinheiro a curto prazo e melhorar a sua vida a prazo médio e de mudar literalmente de vida a longo prazo. My Travel Cash é uma revolução. Faça dela a sua revolução. Como? Como se tornar membro? Você compra a sua estada R$595 e só paga R$4 a mais para ser membro. Sendo membro, você recebe a sua posição no Travel Board. Cada vez que você ganha suas comissões, sua conta valete será automaticamente creditada. Você poderá então escolher dentro das opções oferecidas como transferir o seu dinheiro. Como cliente, como membro, você recebe seu back-office. Você sabia que existe uma lei obrigando as empresas de vendas diretas a oferecer a possibilidade de uma pessoa vender o produto de uma empresa sem ter a obrigação de comprar o produto para ele? Você recebe 7% de cada venda que você realiza na My Travel Cash. Como ganhar R$5.100 por semana? Os líderes da My Travel Cash vão lhe ajudar a entender essa tabela de duplicação. Olha na parte cinza, você chega a ter 128 vendas após 6 níveis de duplicação. Olha agora na parte dourada, você chega a ter 2.187 vendas com o mesmo 6 níveis, só porque você e sua equipe realizaram uma só venda a mais. Treinamentos semanais ajudarão você a chegar aos seus objetivos. Agradecemos pela sua atenção e esperamos poder servir como cliente ou ajudar você a iniciar a oportunidade de negócio. Por favor, procure a pessoa que lhe ofereceu essa oportunidade. Para maiores informações, entrar no nosso website www.mytravelingcash.com.